O tribunal estava tão intensamente silencioso que eu conseguia ouvir o zumbido rítmico e fraco dos dutos de ar-condicionado enterrados bem no alto do teto. Era um ronco baixo, constante e mecânico que parecia vibrar através das pesadas mesas de madeira e diretamente nos meus ossos. Eu estava completamente sozinha na mesa da defesa. Minhas mãos repousavam planas contra a madeira polida, dedos perfeitamente imóveis. Eu não me mexia. Eu não olhava para trás. 3 fileiras atrás de mim, a galeria estava quase vazia, exceto por alguns estudantes de direito folheando os celulares e um par de repórteres locais em busca de uma matéria matinal. Eu mantinha os olhos fixos à frente, no banco vazio da juíza, respirando o cheiro familiar e sufocante de papel jurídico antigo, cera de piso e o inegável odor de suor nervoso. Era um cheiro que eu conhecia intimamente. Eu tenho 30 anos agora e ganho a vida em salas exatamente como esta. Sou advogada de direito de família. Passo meus dias destruindo casamentos caóticos, lutando por acordos de guarda amargos e dissecando as partes mais sombrias e gananciosas da natureza humana. Mas hoje era completamente diferente. Hoje, o grosso arquivo Manila sentado perfeitamente alinhado na mesa à minha frente tinha o meu próprio nome impresso em negrito preto. Eu lentamente ergui a mão e ajustei a manga esquerda do meu blazer cinza escuro. Era um terno sob medida, afiado, implacável e incrivelmente caro. Era o tipo de armadura que você veste quando precisa entrar em uma sala e fazer absolutamente todos saberem que você segura todas as cartas. Do outro lado, do largo corredor central, sentada na mesa dos autores, estava toda a razão pela qual eu precisava vestir aquela armadura hoje. Minha mãe Márcia. Parecia incrivelmente estranho, quase tóxico, sequer pensar nessa palavra na minha cabeça. Mãe. Eu não a chamava assim há 22 anos. Ela vestia um vestido azul marinho barato e sem forma que parecia ter sido tirado de uma prateleira de liquidação, especialmente para a performance desta manhã. Era uma escolha de guarda-roupa altamente calculada. Era o tipo de vestido conservador e modesto que gritava para a juíza: "Olhe para mim, sou apenas uma mãe sofredora, de coração partido e simples que deseja desesperadamente que sua família destruída seja reunida." Ao lado dela estava meu pai, Carlos. Sua postura era péssima. Ele estava curvado para a frente, ombros arredondados, mãos apertadas com tanta força no colo que os nós dos dedos estavam brancos. Seus olhos disparavam nervosamente pelo salão cavernoso, olhando para o painel de madeira, as portas pesadas, o oficial de justiça, como um animal encurralado tentando desesperadamente calcular uma rota de fuga. E logo atrás deles, recostado casualmente no banco de madeira sólida da galeria, estava Júlio, meu irmão mais novo, o menino de ouro, aquele que eles decidiram ficar. Ele tinha 28 anos agora, mas sentava-se ali com o desleixo arrogante e profundamente mimado de um adolescente mimado que realmente acredita que o universo gira ao seu redor. Vestia um terno slim fit chamativo, que tentava demais parecer rico, complementado por um relógio dourado oversized e irritante que captava o brilho forte das luzes fluorescentes do teto toda vez que ele movia o pulso. Um sorriso doentio e excessivamente confiante estava permanentemente colado em seu rosto. Ele mastigava um pedaço de chiclete lentamente, ritmicamente, olhando para a parte de trás da minha cabeça como se eu não fosse nada além de um pequeno e irritante obstáculo entre ele e um bilhete de loteria vencedor. Eles realmente achavam que tinham isso no papo. Olhavam para mim do outro lado do corredor, sentada completamente sozinha, sem uma grande equipe de advogados corporativos caros ao meu lado, e achavam que eu estava me afogando em águas profundas. Achavam que eu ainda era aquela garotinha aterrorizada, frágil e inútil de 8 anos que eles haviam jogado fora como lixo absoluto décadas atrás. Assumiam que meu silêncio agora era puro medo. Eles não faziam ideia de quem eu havia me tornado. Não faziam a menor ideia do que eu fazia para viver. Quantos homens impiedosos eu havia destruído em salas como esta, ou o inferno escaldante que eu estava prestes a derramar sobre suas vidas patéticas e gananciosas. Deixei meus olhos percorrerem até o advogado contratado por eles, um cara chamado Wallace. Ele estava inclinado, sussurrando algo no ouvido de Carlos e acenando entusiasticamente. Wallace tinha a energia viscosa e excessivamente ansiosa de um advogado de baixo escalão
que achava que estava prestes a garantir o pagamento mais fácil de sua carreira inteira. Ele olhou para mim e ofereceu um sorrisinho condescendente. Eu apenas os observei. Não sorri de volta. Não franzi a testa. Mantive meu rosto tão vazio, frio e ilegível quanto uma placa de mármore. Eu não tinha mais medo deles. Na verdade, não tinha medo deles há muito, muito tempo. Eu só estava esperando o relógio começar. As pesadas portas duplas com taxas de latão no fundo do tribunal se abriram de repente com um estrondo ecoante, e o oficial de justiça entrou. Sua voz retumbou, ricocheteando nas paredes com painéis de madeira escura e comandando respeito instantâneo. Todos de pé para a honorável juíza Helena Neves. Eu me levantei suavemente sem pressa, alisei a frente do meu blazer e mantive os olhos fixos respeitosamente no banco. A juíza Helena Neves entrou. Ela era uma mulher formidável, sem nonsense, na casa dos 50 e poucos anos, com traços afiados como de pássaro, cabelo prateado preso em um coque apertado e reputação notória por destruir completamente advogados despreparados que ousavam desperdiçar o tempo dela no tribunal. Ela tomou seu assento na alta cadeira de couro, ajustou as mangas pesadas de sua toga preta e deu um breve aceno, sinalizando para o resto de nós sentar. Enquanto eu baixava de volta a cadeira, vi Márcia me olhando pelo canto do olho. Ela rapidamente desviou o olhar, levando um lenço branco amassado ao rosto e dando batidinhas no canto do olho. Era uma performance teatral decente, mas eu não estava comprando ingressos para o espetáculo. A juíza Helena Neves abriu o grosso arquivo Manila descansando no centro absoluto de sua mesa. Ela folheou as primeiras páginas dos autos preliminares, seus olhos varrendo rapidamente o jargão jurídico denso. Então parou, empurrou os óculos de leitura com armação prateada um pouco para baixo na ponte do nariz e olhou por cima deles, passando direto pelo corredor central e fixando seu olhar afiado exatamente no meu lado da sala. "Senhorita Mendes", disse a juíza, sua voz ecoando clara e firme pelo pequeno microfone em sua mesa. "Estou revisando a pauta dos procedimentos de hoje e a lista de advogados representantes. Não vejo sua equipe jurídica presente no tribunal hoje. Estamos esperando alguém chegar? Precisamos suspender para sua advogada?" Do outro lado do corredor, Júlio soltou uma risadinha curta e desagradável. Ele se mexeu no banco de madeira, claramente divertido. Ouvi Wallace sussurrar algo para Márcia e as lágrimas falsas e dramáticas dela desaparecerem instantaneamente, substituídas por um sorriso largo e predatório que ela não conseguia esconder. Eles achavam que eu tinha ficado sem dinheiro. Achavam que eu estava assustada demais para contratar uma equipe de defesa ou estúpida demais para saber navegar em um processo de espólio de milhões. Achavam que eu estava sentada ali paralisada pela majestade do tribunal, só esperando erguer uma bandeira branca e entregar um pedaço enorme da minha herança só para luz ir embora. Eu respirei fundo lentamente, deixando o ar fresco condicionado encher o fundo dos meus pulmões. Empurrei minha cadeira para trás, a perna de madeira raspando alto e deliberadamente no chão, e me levantei. Eu tomei meu tempo. Abotoei o único botão do meu blazer, ergui o queixo e olhei a juíza Helena Neves direto nos olhos. "Não, meritíssima", eu disse. Minha voz estava incrivelmente firme, perfeitamente modulada e completamente desprovida de qualquer hesitação, medo ou dúvida. Ela ressoou pelo tribunal, cortando o ar pesado e expectante como uma lâmina recém-afiada. "Eu não estarei esperando por ninguém hoje. Eu irei me representar sozinha." O silêncio que se seguiu a essa declaração foi absoluto. Era o tipo de quietude pesada e sufocante, onde você literalmente conseguia ouvir um alfinete cair no carpete. A mastigação rítmica e irritante de Júlio parou instantaneamente. O sorriso arrogante foi apagado de seu rosto em uma fração de segundo, substituído por uma expressão de confusão total e absoluta. Carlos engoliu em seco, seu pomo de Adão subindo e descendo violentamente, suas mãos agarrando os joelhos com tanta força que as veias saltaram. Márcia ficou perfeitamente, doentamente pálida. Eles me encararam. Finalmente olharam para a forma como eu estava de pé, a forma como eu mantinha os ombros, a completa e total falta de medo nos meus olhos e os memoriais jurídicos organizados na minha mesa. Naquele segundo, eles perceberam que haviam cometido um erro catastrófico. Haviam entrado cegamente em um matadouro jurídico e não faziam ideia de que eu era quem segurava o machado.
A juíza Helena Neves ergueu uma sobrancelha prateada, um lampejo de genuíno interesse profissional cruzando seu rosto severo. Ela olhou minha postura impecável, notou a confiança na minha voz e assentiu lentamente. Muito bem, doutora, disse ela, reconhecendo meu status profissional sem perder um único compasso. Pode prosseguir. Eu me sentei novamente, dobrando as mãos cuidadosamente à minha frente. Para entender exatamente como acabamos nesta sala, lutando por um império de 5 milhões de reais, preciso voltar no tempo. Preciso voltar 22 anos atrás, ao momento exato em que essas pessoas decidiram que minha vida não valia absolutamente nada. Era a segunda semana de fevereiro de 1994. Eu tinha exatamente 8 anos. Se você já morou no interior de Minas Gerais no auge do inverno, sabe que o frio não fica só na pele. Ele é agressivo, entra por baixo das roupas, ultrapassa os músculos e se instala direto nos ossos, fazendo os dentes doerem. O céu naquela tarde era da cor de água de louça suja, um cinza opressivo, uniforme e sombrio que fazia o mundo inteiro parecer morto e desprovido de esperança. Eu estava sentada no banco traseiro da perua enferrujada e barulhenta de Carlos. O aquecedor daquela sucata estava quebrado havia mais de 2 anos. Então eu tremia incontrolavelmente, puxando meu casaco fino e barato de nylon o mais apertado possível contra meu pequeno peito. Nem Carlos nem Márcia haviam dito uma única palavra para mim desde que saímos de casa de ré. O silêncio dentro do carro era espesso, raivoso e aterrorizante. Parecia prender a respiração debaixo d'água. Carlos parou o carro violentamente na faixa de desembarque da rodoviária de Belo Horizonte. O pneu careca raspou com força contra o meio-fio de concreto congelado. Antes mesmo do carro parar completamente, Márcia abriu a porta do passageiro com um puxão e saiu no vento cortante e gelado. Ela não pegou minha mochila. Apenas abriu minha porta, enfiou a mão e me agarrou pelo pulso, me puxando com tanta força que minhas botas escorregaram no pavimento gelado. Ela não olhou para o meu rosto. Marchou comigo em direção ao prédio, me arrastando pelas pesadas portas de vidro automáticas do terminal. No exato momento em que entramos, o cheiro me atingiu como um golpe físico. Era uma mistura sufocante e profundamente deprimente de fumaça de cigarro velha, café barato derramado, lã molhada e qualquer produto químico de limão forte que usavam para limpar os pisos sujos. Márcia me levou direto para um longo banco de madeira, arranhado ao lado de uma fileira de armários de metal muito amassados. Sente-se, ela ordenou. Sua voz estava completamente plana, totalmente vazia de qualquer calor maternal ou hesitação. Soava como se estivesse dando uma ordem a um cachorro vira-lata, não à própria filha de 8 anos. Eu subi no banco duro e desconfortável, minhas pernas curtas balançando alguns centímetros acima dos azulejos gastos. Olhei para ela, meu corpo inteiro tremendo, dentes batendo de frio. "Para onde estamos indo, mãe?" perguntei, minha voz minúscula, sem fôlego e assustada. Ela finalmente olhou para mim, mas seus olhos estavam completamente mortos, não havia nada atrás deles. Enfiou a mão na bolsa de couro grande e bagunçada, remexeu por alguns segundos e tirou uma barra de granola genérica amassada. Enfiou-a rudemente nas minhas mãos congeladas. "Seu pai precisa comprar as passagens", disse ela, apontando vagamente por cima do meu ombro para os balcões de bilhetes lotados do outro lado da sala ecoante. "Preciso ajudá-lo. Ele sempre bagunça as filas e fica confuso. Vai levar 10 minutos, talvez 15. Não saia desse banco, Lara. Entendeu? Não fale com ninguém. Só espere aqui." "Ok", sussurrei, apertando a barra de granola amassada e patética contra o peito, como se fosse um escudo protetor. Ela se virou imediatamente. Não se abaixou para me abraçar. Não beijou minha testa. Não disse que me amava. Apenas virou as costas e foi embora, suas botas pesadas estalando alto no piso de linóleo. Eu a observei empurrar as portas de vidro e voltar para o frio cinzento da tarde. Vi ela entrar no banco do passageiro daquela perua enferrujada. Vi as luzes de freio piscarem vermelhas brilhantes. E então, através do vidro, vi o carro engatar a marcha e sair, misturando-se ao tráfego pesado da cidade até desaparecer completamente de vista. Eu apenas fiquei sentada ali. Acreditava nela porque quando você tem 8 anos, você absolutamente precisa acreditar que sua mãe vai voltar. A realidade alternativa
Era simplesmente grande demais, horrível demais e destrutiva demais para o cérebro de uma criança processar sem se estilhaçar completamente. Então, eu fiquei perfeitamente imóvel. Senti a textura áspera exata da madeira debaixo das minhas mãos congeladas. Escutei as vozes metálicas distorcidas no alto-falante, anunciando partidas para lugares que eu nunca tinha ouvido falar. São Paulo, Rio, Curitiba. Esperei 10 minutos. Depois esperei 15 minutos. E então continuei esperando. Fiquei sentada naquele banco duro de madeira por 4 horas inteiras. 4 horas é uma eternidade absoluta quando você tem 8 anos, tremendo num casaco barato e completamente sozinha, num prédio enorme e ecoante cheio de estranhos se movendo rápido. Comi a barra de granola amassada nos primeiros 20 minutos, não porque meu estômago estivesse realmente com fome, mas porque ele estava amarrado em nós dolorosos, e mastigar dava à minha mandíbula trêmula algo para fazer além de entrar em pânico. O terminal estava incrivelmente movimentado no início. Famílias arrastando malas pesadas com rodinhas, homens de negócios em ternos baratos e amassados verificando nervosamente os relógios, pessoas correndo por mim em direção aos portões de embarque com a cabeça baixa. Eu olhava para cada rosto que passava pelo meu banco, meus olhos disparando freneticamente, rezando para um Deus que eu mal entendia que a próxima pessoa a passar por aquelas portas de vidro fosse Márcia ou Carlos. Um cara carregando um estojo de guitarra velho e cheio de adesivos sentou na outra ponta do meu banco, puxou um gorro de lã sujo sobre os olhos e adormeceu quase instantaneamente. Uma senhora mais velha enrolada num casaco grosso de lã parou na minha frente 2 vezes durante a segunda hora. Ela tinha olhos gentis e perguntou onde estavam meus pais. Ambas as vezes, eu olhei direto para ela e contei a mesma mentira que repetia freneticamente num loop infinito na minha própria cabeça. Eles estão só comprando as passagens, eu disse, apontando um dedo trêmulo e frio para as longas filas nos balcões. Vão voltar logo. Eu defendia as pessoas que me haviam abandonado porque admitir a verdade em voz alta significava admitir que meu universo inteiro havia acabado de desabar violentamente. Na terceira hora, o sol começou a se pôr lá fora. As grandes janelas de vidro na frente da rodoviária passaram de cinza opaco para preto total, agindo como espelhos gigantes que refletiam as luzes fluorescentes zumbindo dentro do terminal. A multidão diminuiu significativamente. A rodoviária ficou inquietantemente silenciosa. Meus pés dentro das botas estavam completamente dormentes por causa do ar frio que entrava constantemente pelas portas automáticas. Minha garganta ardia com lágrimas quentes que eu teimosamente me recusava a deixar cair. Eu havia parado de apontar para o balcão de bilhetes. Havia parado de olhar para as portas de vidro. A realidade pesada, esmagadora e sufocante finalmente começava a se instalar fundo no meu pequeno peito. A percepção agonizante de que eles não estavam comprando passagens, não estavam perdidos na multidão, eles haviam ido embora. As pessoas que supostamente deviam me proteger dos monstros no escuro haviam simplesmente dirigido para longe e me deixado no escuro para ser devorada. Por volta da marca das 4 horas, quando a rodoviária estava quase vazia, uma mulher chamada Brenda finalmente me notou. Ela trabalhava no balcão central de informações, atrás de um vidro grosso, respondendo perguntas o dia todo. Veio andando até mim, seus sapatos de sola de borracha rangendo alto no linóleo. Tinha cabelo castanho crespo, olhos cansados e uma mancha de café na camisa do uniforme. Sentou-se pesadamente ao meu lado no banco de madeira. A madeira gemeu sob seu peso. Ela perguntou meu nome e eu contei. Perguntou onde minha mãe e meu pai tinham ido. Contei a história das passagens e dos 15 minutos. Brenda olhou para mim e vi algo em sua expressão que fez meu estômago despencar até os sapatos. Era pena, pena devastadora de partir o coração. Ela assentiu lentamente, exatamente do jeito que adultos fazem, quando tentam muito não assustar uma criança que já está em perigo catastrófico. Vou fazer uma ligação rápida, querida, disse ela suavemente, estendendo a mão para dar um tapinha no meu joelho. Você fica bem aqui comigo. Tudo vai ficar bem. 10 minutos depois, 2 policiais entraram pelas portas de vidro. Seus cintos utilitários pesados tilintavam e chacoalhavam a cada passo. Logo atrás deles vinha uma mulher frenética carregando uma prancheta grossa,
vestindo um sobretudo bege. Eles não vasculharam a rodoviária atrás de Márcia ou Carlos. Foram direto até o meu banco. Me colocaram no banco de trás de uma viatura. Lembro de estar sentada no assento de plástico duro, olhando pela janela para as ruas escuras e geladas da cidade, vendo as luzes amarelas dos postes borrarem em longos riscos no vidro enquanto dirigíamos para longe. Eu não chorei, não gritei, apenas fiquei permanentemente entorpecida. Eles me levaram direto para o prédio da Assistência Social do Estado. Entrar por aquelas portas de vidro pesadas foi como pisar em outro planeta. O mundo completamente desconectado da vida humana normal. Tudo lá dentro era banhado em luz branca fluorescente forte, que me deu dor de cabeça instantânea. O ar cheirava intensamente a alvejante industrial, papel velho e um cheiro persistente de desespero. Me colocaram numa sala de espera com cadeiras de plástico azul duro aparafusadas no chão e uma televisão montada perigosamente alto num canto, passando um desenho colorido com o volume completamente desligado. Sentei numa daquelas cadeiras azuis, puxando os joelhos bem apertados contra o peito, me fazendo o menor possível. Fiquei olhando obsessivamente para a porta de madeira pesada que dava para o corredor principal, ainda meio que esperando Carlos irromper por ela a qualquer segundo, frenético, sem fôlego, e se desculpando infinitamente pelo enorme e terrível engano. Mas a porta nunca se abriu para ele. Passei 3 dias inteiros vivendo naquele prédio estéril e aterrorizante. Fui empurrada de sala em sala, sentada atrás de mesas baratas de metal com assistentes sociais exaustos que tinham olheiras e me faziam as mesmas perguntas invasivas repetidamente. Qual é seu endereço? Seus pais brigavam muito? Alguém em casa já te machucou? Toda vez que o telefone na mesa deles tocava, meu coração martelava violentamente contra as costelas. Mas nunca era para mim. O silêncio da minha família era absoluto. Era ensurdecedor e completo. No terceiro dia, sentada num catre numa sala de espera temporária, algo dentro do meu cérebro simplesmente se fechou. Percebi que palavras eram completamente inúteis. Chorar era desperdício de energia. Ninguém viria me salvar. Então construí uma parede maciça, impenetrável e invisível ao redor da minha mente. Parei de falar completamente. Quando as assistentes sociais me faziam perguntas, eu apenas olhava fixamente para o chão. Decidi que se eu me tornasse completamente invisível, se nunca falasse uma palavra e nunca pedisse uma única coisa, então nada poderia me machucar tanto novamente. Escolhi ativamente me tornar um fantasma. Tornei-me propriedade oficial do Estado de Minas Gerais. Nos meses agonizantes seguintes, fui jogada violentamente pelo sistema de abrigo de emergência. Foi um borrão caótico e aterrorizante de casas estranhas, quartos superlotados compartilhados com crianças raivosas e adultos que ou estavam emocionalmente exaustos demais para se importar ou faziam aquilo só para receber o cheque mensal do governo. Carregava meus poucos pertences num saco preto de lixo plástico. Nunca me dei ao trabalho de desfazer a mala. Nunca disse uma única palavra aos pais adotivos temporários ou às outras crianças nas casas. Comia qualquer comida barata que colocavam na minha frente. Dormia quando mandavam dormir e existia num estado de silêncio defensivo totalmente sufocante. Os assistentes sociais sobrecarregados eventualmente me rotularam como um caso profundamente problemático. Escreveram longas notas clínicas no meu arquivo grosso sobre mutismo seletivo e trauma infantil grave. Olhavam para mim com exatamente aquela mesma pena exaustiva e pesada que Brenda havia mostrado na rodoviária. Mas pena não te dá uma casa segura. Pena só faz você se sentir mais como uma alienígena quebrada. Eu estava me afogando lentamente na minha própria mente, completamente convencida de que eu era fundamentalmente defeituosa e totalmente indigna de amor. Afinal, se minha própria mãe podia olhar nos meus olhos, me entregar uma barra de granola e me jogar fora numa rodoviária como um pedaço de lixo, por que diabos qualquer outra pessoa no mundo iria querer me manter? Eu estava me acomodando na realidade sombria de uma vida inteira de estar completamente sozinha. Era uma tarde de terça-feira chuvosa e miserável. Eu estava de volta ao prédio da Assistência Social do Estado, sentada no canto exato daquela mesma sala de espera estéril, enquanto minha assistente social frustrada fazia ligações, tentando encontrar mais um abrigo temporário para uma menina de 8 anos silenciosa e não cooperante.
Eu encarava um buraco no piso de linóleo gasto e sujo, completamente desligada das luzes zumbindo e dos telefones tocando ao meu redor. Então a pesada porta de madeira se abriu. Um homem entrou. Parecia estar no início dos 50 anos. Vestia uma jaqueta de veludo cotelê marrom desbotada e ligeiramente grande com remendos de couro nos cotovelos, e seu cabelo era uma bagunça selvagem e desgrenhada de cachos grisalhos. Parecia levemente confuso, segurando um guarda-chuva preto pingando e olhando ao redor do balcão de recepção vazio. Esse era Humberto Lima. Eu descobriria mais tarde que ele voluntariava suas tardes de terça-feira dirigindo idosos do centro comunitário local para consultas médicas. Tinha virado no caminho errado, procurando o banco de elevadores principal e acabara no setor de assistência à criança. Ficou parado na porta por um longo momento, água pingando do guarda-chuva no chão, e então seus olhos pousaram em mim. Eu estava encolhida na cadeira de plástico minúscula, silenciosa e aterrorizada. A maioria dos adultos teria desviado o olhar sem graça, fingido que não me via ou me dado aquele sorriso horrível e sufocante de simpatia falsa. Humberto não fez nada disso. Apenas caminhou lentamente e deliberadamente pela sala, sacudiu o guarda-chuva e sentou na cadeira de plástico bem ao meu lado. Não disse olá. Não perguntou meu nome nem por que eu estava ali. Apenas sentou-se ali, notavelmente confortável no silêncio pesado e constrangedor. Depois de 1 minuto inteiro ouvindo a chuva bater na janela, ele enfiou a mão no bolso fundo e gasto da jaqueta de veludo cotelê e tirou um pequeno objeto dobrável. Era um tabuleiro magnético de xadrez de viagem barato. Abriu-o descansando-o cuidadosamente nos joelhos. As peças eram minúsculas, feitas de plástico preto e branco lascado. Ele montou o tabuleiro meticulosamente, demorando para colocar cada peça exatamente no centro do seu quadrado. Então finalmente olhou para mim. Seus olhos eram quentes, incrivelmente afiados e totalmente calmos. "Você sabe jogar xadrez?" perguntou. Sua voz era um ronco baixo, firme e reconfortante, que soava como um motor quieto. Eu não falei. Apenas balancei a cabeça lentamente e com cautela. "Está tudo bem", disse ele sem perder o ritmo. "Posso te ensinar. As regras são muito simples, mas entender o jogo leva uma vida inteira." Ele não me forçou a falar. Não perguntou sobre meus pais. Apenas começou a explicar as peças. Mostrou como os peões avançam um passo de cada vez. Explicou como o bispo corta o tabuleiro inteiro nas diagonais. E então pegou o cavalo. "Este aqui é especial", murmurou, rolando o pequeno cavalo de plástico entre os dedos ásperos. O cavalo não se move em linha reta como todo mundo. Ele se move em L. 2 passos para frente, 1 para o lado. É a única peça no tabuleiro que pode pular sobre as outras quando está encurralada. Sobrevive sendo completamente imprevisível. Ficamos ali naquela sala de espera sombria por 45 minutos. Eu movia as peças tentativamente, fazendo jogadas terríveis e ilógicas, e ele me corrigiu gentilmente sem nunca me fazer sentir estúpida ou quebrada. Pela primeira vez em longos e agonizantes meses, senti meus ombros tensos relaxarem. Senti uma fração microscópica minúscula do gelo sólido no meu peito começar a derreter. Quando minha assistente social finalmente voltou correndo para a sala, pedindo desculpas em voz alta e segurando meu arquivo grosso para me levar embora, Humberto se levantou. Não apenas acenou um adeus educado. Guardou o tabuleiro, colocou no bolso e estendeu a mão para mim. Eu estendi a mão e apertei. Seu aperto era firme e quente. "Mantenha os olhos no centro do tabuleiro, garota", disse ele. Eu pensei que nunca mais o veria. As pessoas sempre iam embora. Essa era a única regra da minha vida. Mas exatamente 1 semana depois, Humberto Lima apareceu no lar de grupo sombrio para onde eu havia sido transferida. Ele tinha passado a semana preenchendo uma montanha de verificações de antecedentes e solicitado oficialmente direitos de visita. Trouxe o tabuleiro magnético de xadrez. Trouxe um cartão da biblioteca que havia feito em meu nome. Voltou toda semana. Por 8 meses seguidos, sentou comigo em silêncio na varanda, movendo peças no tabuleiro, conquistando minha confiança uma terça-feira quieta de cada vez. Quando eu tinha 9 anos, ele me sentou nos degraus de madeira do lar de grupo e me disse que havia formalmente solicitado minha adoção. Olhou nos meus olhos e perguntou se eu queria morar com ele para sempre. Eu disse sim. Foi a primeira palavra que falei em voz alta em mais de 1 ano. Crescer com Humberto Lima
Foi o polo oposto exato de tudo que eu havia conhecido na minha curta vida caótica. Morávamos numa casa modesta, um pouco ventosa, cor creme, numa rua tranquila arborizada. A casa sempre, sem falhar, cheirava a cedro quente, livros de bolso velhos e qualquer sopa substanciosa que ele estivesse cozinhando no fogão. Ele era um homem profundamente quieto, intensamente intelectual e ferozmente, silenciosamente protetor comigo. Dirigia um sedã batido de 15 anos com uma enorme e embaraçosa amassado no para-choque traseiro que se recusava a consertar. Usava as roupas até estarem praticamente caindo aos pedaços, remendando os cotovelos dos suéteres ele mesmo. Cortava a grama com um velho cortador manual e consertava o próprio encanamento para economizar alguns reais. Vivia uma vida de simplicidade absoluta e intransigente, mas me deu o mundo inteiro. Não apenas me abrigou, ele me ensinou a viver. Ensinou-me a ler criticamente e questionar tudo. Ensinou-me a debater logicamente sem perder a calma. Quando decidi no ensino médio que queria me tornar advogada, especificamente para ajudar crianças presas no mesmo sistema quebrado do qual eu mal havia escapado, ele não piscou. Apenas comprou livros maiores para mim. Quando chegou a hora da faculdade, sentei na mesa da cozinha com uma pilha de formulários de empréstimo, aterrorizada com a dívida esmagadora que estava prestes a assumir só para conseguir uma educação. Humberto entrou na cozinha, deslizou um envelope manila simples e sem etiqueta pela madeira gasta da mesa e me disse para guardar as canetas. Minha mensalidade já estava resolvida. Ele pagou toda a minha graduação em dinheiro. Alguns anos depois, pagou a faculdade de Direito em dinheiro. Nunca reclamou, nunca agiu como se fosse um fardo financeiro e nunca pediu um único pedaço de gratidão. Ele simplesmente queria que eu tivesse as ferramentas blindadas para construir uma vida que ninguém pudesse tirar de mim novamente. E eu construí essa vida. Passei na OAB na primeira tentativa. Tornei-me uma advogada de direito de família implacável e altamente eficaz, especializada em proteger crianças vulneráveis. Humberto estava sentado orgulhosamente na primeira fila quando fui oficialmente empossada, vestindo seu melhor terno, ligeiramente comido por traças, sorrindo com orgulho quieto e imenso. Mas a vida é incrivelmente frágil e o tempo leva tudo eventualmente. Quando eu tinha 29 anos, Humberto adoeceu. Foi rápido, brutal e imparável. Ele faleceu pacificamente numa noite de domingo, deitado na própria cama, segurando minha mão até o último segundo. O funeral foi pequeno, sem fanfarra, apenas eu e alguns de seus velhos amigos do centro comunitário ao redor da cova. Fiquei ali na chuva torrencial, sentindo como se meu coração tivesse sido violentamente arrancado do peito, mas eu não estava quebrada. Ele havia me forjado numa sobrevivente permanente. 2 semanas após o funeral, quando a casa estava agonizantemente silenciosa, recebi uma ligação de um advogado chamado Gregory, que cuidava de direito sucessório local. Ele me pediu para ir ao escritório dele no centro para finalizar o testamento de Humberto. Fui vestindo um vestido preto simples, esperando assinar a escritura da casa modesta cor creme e talvez encerrar uma pequena conta corrente básica para cobrir as despesas do funeral. Gregory me sentou numa cadeira de couro macio, empurrou um pesado portfólio encadernado em couro sobre sua enorme mesa de mogno e olhou para mim com uma expressão muito séria e calculista. Humberto era um homem incrivelmente reservado, disse Gregory suavemente, entrelaçando os dedos. Deu-me instruções estritas e legalmente vinculantes para não revelar a verdadeira extensão de seu portfólio até que ele tivesse falecido. Franzi a testa em confusão, puxando o grosso fichário para mim e abrindo a capa. Encarei as páginas de documentos financeiros densos, estruturas complexas de truste e contas de investimento diversificadas. Os números literalmente borraram diante dos meus olhos. Humberto Lima aparentemente havia herdado uma quantia massiva de dinheiro do próprio avô nos anos 1970. Nunca tocou em um único centavo do principal. Em vez disso, investiu pesadamente em fundos de índice, comprou silenciosamente imóveis comerciais em bairros em desenvolvimento e deixou os juros compostos correrem completamente soltos por 4 décadas. Folhei com as mãos trêmulas até a página de resumo final no final do fichário. Parei de respirar. O patrimônio líquido total do espólio
deixado inteiramente para mim sem absolutamente nenhuma condição ou amarra, era de 5 milhões de reais. 5 milhões de reais. Sentei-me na cadeira de couro, minha mente girando violentamente fora de controle. O homem que passava as noites remendando as próprias jaquetas de veludo cotelê e dirigia um carro que soava como um cortador de grama quebrado, tinha sido um multimilionário. Vivia exatamente como queria, completamente indiferente a status, luxo ou opiniões dos outros, e deixou todo o seu enorme império para uma criança quebrada e silenciosa que encontrou encarando o chão numa sala da assistência social. Ele me deu o presente definitivo, liberdade absoluta e intocável. Mas riqueza multigeracional como essa é um farol cegante na escuridão, e não demorou muito para os urubus sentirem o cheiro do dinheiro na água. 6 semanas após o espólio ser oficialmente registrado e liquidado no Tribunal de Sucessões, a vida quieta e pacífica que eu havia construído meticulosamente para mim foi violentamente interrompida. Quando um grande espólio é transferido, ele se torna registro público. Qualquer um que saiba exatamente quais bancos de dados do condado pesquisar e quais funcionários perguntar pode ver os autos. Eu estava sentada à pesada mesa de carvalho na minha sala de jantar num chuvoso fim de tarde de terça-feira, bebendo uma xícara de café preto e revisando um memorial jurídico denso para um cliente de divórcio particularmente desagradável. A sala estava completamente silenciosa, salvo pelo som da chuva batendo nas grandes janelas de vidro com vista para a cidade. Então houve uma batida forte e agressiva na minha porta da frente. Não era uma batida amigável, era a batida pesada e autoritária de alguém fazendo um trabalho que não apreciava particularmente. Eu caminhei até lá, olhei pelo olho mágico e vi um homem segurando uma prancheta. Era um oficial de justiça. Abri a porta, ele pediu para confirmar minha identidade, me entregou um envelope manila grosso e pesado, pediu minha assinatura em seu bloco digital e foi embora pelo corredor sem dizer mais uma palavra. Tranquei a porta, voltei para a cozinha bem iluminada e arranquei a aba de papelão do topo do envelope. Puxei uma pilha massiva de documentos jurídicos presos por um clipe de metal pesado. No topo da primeira página, impresso em letras pretas, inegáveis e em negrito, estavam os nomes dos autores, Carlos e Márcia, meus pais biológicos. Meu estômago despencou instantaneamente. O café quente que eu acabara de beber virou ácido queimando no fundo da minha garganta. A reação física foi imediata, violenta e inteiramente involuntária. Meu peito apertou tanto que eu mal conseguia respirar. Minha visão estreitou para um túnel escuro, e por 3 segundos agonizantes e sufocantes, eu não era uma sócia sênior de 30 anos num escritório de advocacia. Eu era uma menina de 8 anos novamente, congelando até a morte num banco de madeira na rodoviária, esperando por uma mãe que nunca voltaria. Agarrei a borda da bancada de granito até os nós dos dedos ficarem brancos, me forçando a respirar fundo e lentamente. Violentamente empurrei a garotinha aterrorizada de 8 anos de volta para o porão escuro da minha mente e tranquei a porta. Forcei meu cérebro analítico e implacável de advogada a assumir o controle. Espalhei os papéis sobre a bancada e li a petição. Meus pais biológicos estavam oficialmente me processando pelo valor total de 5 milhões de reais do espólio de Humberto. As alegações jurídicas que faziam não eram apenas agressivas, eram criativamente absurdas. Eles argumentavam que porque Humberto era um homem solteiro e desimpedido quando me adotou, os procedimentos de adoção haviam de alguma forma contornado os protocolos rigorosos padrão de custódia do Estado. Eles alegavam que nunca haviam formalmente consentido legalmente com a terminação de seus direitos parentais, argumentando que estavam passando por uma grave crise de saúde mental na época e não estavam em sã consciência. Eles realmente tiveram a audácia descarada de argumentar que, como meus parentes consanguíneos originais, compartilhavam um laço de sangue inquebrável que superava um decreto de adoção falho, significando que todo o espólio deveria legalmente reverter para um truste gerenciado pela minha família biológica original. Olhei para o endereço de retorno impresso no envelope. Era uma casa em um bairro de Belo Horizonte. Eles moravam exatamente a 20 minutos de carro do meu escritório. Por 22 anos, eles haviam vivido a 20 minutos de onde haviam me abandonado no frio congelante. Eles nunca contrataram um investigador particular para me procurar.
Nunca ligaram para a assistência social do Estado para verificar se eu estava segura. Nunca se importaram se eu estava morta, viva ou morando na rua, até que houvesse 5 milhões de reais sobre a mesa. Deixei a pesada pilha de papéis jurídicos cair sobre a bancada de granito. Eu não estava mais tremendo. Não estava triste. Não estava traumatizada. O trauma residual persistente da criança abandonada evaporou completamente, substituído instantaneamente por uma fúria fria, calculista e absoluta. A pura audácia, a ganância descarada, nojenta e inimaginável fez meu sangue gelar. Eles queriam uma briga. Queriam me arrastar para um tribunal e me sangrar até secar, mas não faziam a menor ideia de quem haviam acabado de arrastar para o ringue. Antes mesmo de eu ter a chance de redigir uma única resposta legal à ação ridícula deles, a situação escalou de um incômodo jurídico frívolo para a extorsão criminal declarada. Era uma noite de quinta-feira, 2 dias após o oficial de justiça ter batido na minha porta. Eu havia trabalhado até tarde no escritório, encerrando um depoimento, e a garagem subterrânea do meu prédio de escritórios estava quase vazia. As paredes de concreto ecoavam com o som dos meus saltos enquanto eu caminhava em direção ao meu carro. O ar estava úmido e cheirava fortemente a fumaça de escapamento. Enquanto virava a esquina para minha vaga designada, parei. Recostado casualmente contra a porta do motorista do meu carro estava Júlio, meu irmão menino de ouro. Ele vestia outro de seus ternos chamativos e excessivamente ajustados, rolando distraidamente pelo celular. Quando ouviu meus passos, olhou para cima, enfiou o telefone no bolso e sorriu. Era o tipo de sorriso oleoso e confiante que fazia minha pele arrepiar. "Olá, Lara", disse Júlio, sua voz ecoando levemente na garagem vazia. "Faz tempo. Você está muito bem. Esse terno parece custar mais que meu primeiro carro. Eu não recuei, não dei um passo para trás. Parei exatamente a 6 pés de distância dele, segurando a alça da minha maleta de couro. "Saia do meu carro, Júlio", eu disse. Minha voz estava baixa, plana e completamente desprovida de qualquer calor familiar. "Se você quer falar comigo, vamos, irmã mais velha. Não seja assim", zombou ele, empurrando-se da lateral do carro e dando um passo lento em minha direção. "Somos família. Sangue é mais grosso que água, certo? Mamãe e papai estão muito confusos com toda essa situação. Eles estão magoados. Acham que esse velho manipulou você. E, honestamente, eu concordo com eles. 5 milhões de reais é muito dinheiro para deixar para uma criança abandonada. Faz as pessoas questionarem. Eu apenas o encarei. A pura sensação de direito irradiando dele era praticamente tóxica. "O que exatamente você quer, Júlio?" perguntei, indo direto ao ponto. "Não tenho tempo para sua performance amadora de teatro." Seu sorriso oleoso desapareceu, substituído por um olhar duro e ganancioso. Ele deu outro passo mais perto, baixando a voz para o que claramente achava ser um tom intimidador. "Nós queremos metade, Lara. 5 milhões de reais. Você transfere o dinheiro para uma conta trust no nome de mamãe e papai até o final do mês, e nós retiramos a ação completamente. Nós vamos embora e você nunca mais precisa olhar para nossas caras. É uma vitória para todos." "E se eu recusar sua oferta generosa?" perguntei, minha voz completamente impassível. Júlio se inclinou mais perto. "Se você recusar, as coisas vão ficar muito feias muito rápido para você. Eu já redigi um e-mail para 3 grandes jornais locais e 2 blogs jurídicos. Vou contar exatamente como uma sócia sênior de um escritório de advocacia prestigioso manipulou agressivamente um idoso senil em seus últimos dias para reescrever o testamento e cortar as caridades dele. Vou pintar você como uma advogada predadora e gananciosa que se aproveitou de abuso de idoso. Seu escritório vai te demitir antes do almoço para evitar o pesadelo de relações públicas massivo. Sua reputação profissional inteira será completamente destruída. Você nunca mais vai advogar neste estado novamente. Então, Lara, o que vai ser? Você quer ser rica e desempregada? Ou quer pagar o imposto familiar e manter sua vidinha perfeita?" Eu olhei para ele. Olhei para o pânico escondido logo atrás de seus olhos arrogantes. Olhei para o perfume barato que ele usava e o leve tremor em suas mãos. Ele estava blefando, mas também estava desesperado. Estava tentando me extorquir 5 milhões de reais numa garagem de estacionamento. Eu não gritei. Não o ameacei de volta. Simplesmente tirei as chaves do carro do bolso,
Apertei o botão de destravar e observei os faróis piscarem. Saia da frente, eu disse suavemente. Júlio piscou, claramente esperando que eu entrasse em pânico, discutisse ou negociasse. Você acha que estou brincando? Ele retrucou, sua voz subindo de frustração. Eu vou arruinar sua vida, Lara. Eu contornei ele, abri a porta do carro e joguei minha maleta no banco do passageiro. Você não pode arruinar uma vida da qual não faz parte nenhuma, Júlio, eu disse, olhando para ele por cima do teto do carro. Sugiro que diga aos seus pais para guardarem o pouco dinheiro que ainda têm. Eles vão precisar para o advogado de defesa criminal deles. Entrei no carro, fechei a porta e saí da garagem, deixando ele parado ali nos gases de escapamento. Eles haviam acabado de me entregar o motivo. Agora eu precisava da prova. Na manhã seguinte, entrei no meu escritório, tranquei a porta e fechei as persianas. Um colega meu, um litigante corporativo implacável chamado Donovan, havia se oferecido para assumir o caso e obliterar meus pais como um favor pessoal. Eu recusei. Não me escondi atrás de um escudo. Se eles queriam jogar sujo, eu queria que olhassem do outro lado do corredor e vissem exatamente com quem estavam lutando. Mas eu não podia fazer todo o trabalho sujo sozinha. Peguei meu celular e disquei um número que mantinha criptografado com segurança em meus contatos. Uma mulher chamada Valéria atendeu no segundo toque. Valéria era uma investigadora particular, mas não era uma ex-policial que seguia cônjuges traidores. Ela era uma ex-contadora forense que costumava rastrear dinheiro sujo para grandes aquisições corporativas antes de virar freelancer. Era fria, intensamente metódica e sem dúvida a pessoa mais perigosa que eu conhecia com um laptop. Eu disse a ela que precisava de um mergulho profundo e completo em Carlos, Márcia e Júlio. Queria registros financeiros, dívidas ocultas, associados conhecidos e extratos bancários. Mas mais importante, eu disse a ela para ir para trás. Queria que ela puxasse todos os registros públicos e privados ligados aos meus pais desde exatamente 6 meses, antes de me abandonarem até 2 anos completos depois. Queria saber o plano exato deles. Enquanto Valéria vasculhava os arquivos digitais, eu precisava ver a realidade da situação deles com meus próprios olhos. Na litígio, se você não entende fundamentalmente a verdadeira motivação do seu inimigo, você está voando completamente cego. A tentativa desesperada de extorsão de Júlio na garagem provava que eles estavam em pânico. Eu precisava saber por quê. Naquela noite de sábado, vesti uma jaqueta escura, peguei as chaves do carro e dirigi até o bairro. Encontrei o endereço listado nos autos do tribunal. Era um bairro suburbano decadente e profundamente deprimido, o tipo de lugar onde os gramados estão completamente tomados por ervas daninhas. A tinta descasca violentamente das paredes das casas e os postes de luz piscam constantemente. Estacionei meu carro 2 quarteirões adiante, sob a sombra profunda e pesada de um velho carvalho moribundo, e simplesmente observei a casa deles. Fiquei sentada ali no silêncio por 1 hora. A casa parecia escura e miserável. Justo quando eu estava prestes a engatar a marcha e voltar para a cidade, um veículo virou a esquina agressivamente. Era um Porsche preto brilhante novinho em folha. O motor rugiu, um som profundo, irritante e agressivo que quebrou violentamente o silêncio pacífico do bairro. O Porsche parou bruscamente na entrada de concreto rachada da casa dos meus pais, estacionando diagonalmente sobre a grama morta. A porta do motorista se abriu rápido e Júlio saiu. Ele não estava de terno desta vez. Parecia frenético, desalinhado e aterrorizado. A porta da frente da casa decadente se abriu antes mesmo de ele alcançar os degraus. Carlos saiu, parecendo incrivelmente velho, desgastado e exausto, ombros muito curvados. Márcia seguiu logo atrás, enrolando um cardigã barato bem apertado nos ombros finos para afastar o frio. Rolei a janela para baixo, apenas uma fração de polegada para escutar. Eu disse para você absolutamente não trazer esse carro aqui. Carlos sibilou, sua voz carregando claramente pela rua quieta e vazia. É alugado, velho. Eu precisava parecer bem-sucedido para uma reunião com o cliente. Júlio retrucou, batendo violentamente a porta pesada do Porsche. Ele andava de um lado para o outro na entrada rachada, passando uma mão trêmula pelo cabelo perfeitamente estilizado. Marcos me ligou de novo hoje. Os juros estão acumulando a cada hora. Se você não conseguir o dinheiro da ação da Lara logo,
Eles vão quebrar minhas 2 pernas e depois vir aqui e tomar a casa. Márcia correu para a frente, agarrando o braço de Júlio desesperadamente. Nós protocolamos os papéis, Júlio. Contratamos o advogado que você nos disse para contratar. É o dinheiro dela, mas somos sangue dela. O tribunal vai fazer ela chegar a um acordo para evitar o escândalo. Você só precisa segurar o Marcos um pouco mais. Por favor, nos dê só algumas semanas. Júlio puxou o braço violentamente. Ela é melhor que chegue a um acordo. 5 milhões de reais. Quem diabos deixa esse tipo de dinheiro para uma fugitiva? Rolei a janela de volta silenciosamente. Eu tinha ouvido mais que o suficiente. O quadro estava perfeitamente cristalino. Júlio estava se afogando em águas profundas. Tinha construído uma vida totalmente falsa e vazia de luxo, acumulado dívidas massivas e insuperáveis com pessoas altamente perigosas. E seus pais estavam completamente desesperados para salvar seu precioso menino de ouro. Eles viam minha herança, o belo legado de Humberto, como nada mais que um bilhete de loteria vencedor. Assumiam que eu era uma vítima fraca e traumatizada que pagaria para fazê-los ir embora. Engatei a marcha e fui embora. Não senti nenhum grama de raiva mais. Me senti inteiramente cirúrgica. Exatamente 4 dias depois, Valéria entrou no meu escritório. Estava chovendo forte lá fora e seu sobretudo escuro pingava água no meu piso de madeira impecável. Ela não disse olá, não ofereceu um sorriso solidário. Caminhou direto até minha grande mesa de carvalho, abriu sua bolsa mensageiro de couro, puxou uma pasta manila amarela grossa e pesada e deixou cair bem no centro da minha mesa. O baque alto ecoou na sala quieta. Você estava absolutamente certa, Valéria disse, puxando uma cadeira e cruzando os braços firmemente sobre o peito. Sua voz estava plana, clínica e completamente desprovida de emoção. Eles não te abandonaram só porque eram pobres ou desesperados. Eles te monetizaram. Parei de digitar no laptop. O ar na sala de repente pareceu muito frio. Estendi a mão e abri a pasta grossa. O primeiro documento olhando de volta para mim era uma cópia granulada de um relatório policial oficial arquivado no departamento do xerife do condado. A data carimbada no canto superior direito chamou minha atenção imediatamente. Era 14 de fevereiro de 1994, a mesma noite em que eles me deixaram sentada na rodoviária. Li a seção narrativa, datilografada numa máquina de escrever antiga. Partes denunciantes, Carlos e Márcia, declaram que sua filha, Lara, 8 anos, fugiu de casa por volta das 18h. Os pais alegaram que vasculharam o bairro extensivamente, mas não conseguiram localizar a criança. Desejavam registrar um boletim de ocorrência oficial de pessoa desaparecida. Eu sussurrei as palavras em voz alta. As letras tinham gosto de cinza velha na minha boca. Uma fugitiva. Eles contaram à polícia que eu fugi. Continue lendo. Valéria disse secamente, apontando um dedo para o papel. Olhe a descrição. Desci até a seção de descrição física. Detalhava minha altura, meu peso e o exato casaco fino de inverno que eu estava usando. E então havia uma seção rotulada como notas adicionais fornecidas pelos pais. Pais descreveram a criança como severamente problemática. Histórico de fugas, histórico de surtos emocionais violentos e graves problemas comportamentais incontroláveis. Criança é não cooperante e altamente propensa a se esconder de figuras de autoridade. Meu maxilar apertou tanto que meus dentes do fundo doíam. Um surto violento. Eu era uma criança incrivelmente quieta e aterrorizada, cujo maior problema disciplinar na 3ª série era ler um livro da biblioteca debaixo da carteira durante uma aula de matemática. Eles mentiram. Pintaram intencionalmente para a polícia que eu era uma delinquente violenta para que as autoridades não procurassem muito por mim. Deram ao departamento de polícia exausto uma desculpa fácil para me descartar como uma fugitiva problemática que simplesmente não queria ser encontrada. Completamente cobriram seus rastros para garantir que ninguém nunca conectasse uma criança abandonada, encontrada numa rodoviária do centro, com uma fugitiva problemática reportada como desaparecida dos subúrbios. Isso foi só o passo 1 para estabelecer a narrativa falsa. Valéria apontou, batendo na pasta pesada. Olhe o próximo documento. Olhe o que fizeram em seguida. Virei para a próxima seção da pasta grossa. Era um contrato denso e altamente detalhado de uma firma de seguros de médio porte baseada em São Paulo. Era uma apólice de seguro de vida abrangente.
Olhei para a data em que foi assinada. A apólice foi feita exatamente 18 meses, antes de eles me deixarem na rodoviária. A parte segurada era eu, Lara. Os únicos beneficiários eram Carlos e Márcia. Eles fizeram seguro de uma criança. Eu perguntei, olhando para Valéria, minha mente lutando para processar a pura depravação. Não é inteiramente incomum fazer pequenas apólices de sepultamento para crianças. Valéria explicou, sua voz permanecendo totalmente neutra. Mas olhe as coberturas específicas que eles solicitaram. Olhe as cláusulas de contingência altamente específicas pelas quais pagaram extra. Arrastei meu dedo pelo texto jurídico denso até atingir uma seção destacada em cores brilhantes. A apólice incluía uma cláusula de contingência rara e específica para pagamento integral no evento de um desaparecimento prolongado que atendesse ao limiar legal para morte presumida. Um suor frio irrompeu na minha nuca. Virei rapidamente para a última página da pasta. Era uma cópia limpa de um cheque compensado. Estava datado exatamente 2 anos e 1 mês após a noite congelante na rodoviária. O cheque foi feito para Carlos e Márcia. O valor total impresso na linha era R$62 mil. Encarei os números. R$62 mil. Deixei a horrível realidade daqueles dígitos lavar completamente sobre mim. Eles não simplesmente foram embora porque não podiam me alimentar. Eles planejaram. Tomaram a apólice meticulosamente. Esperaram o período de carência passar. Me levaram para uma rodoviária. Me jogaram como lixo real, dirigiram direto para uma delegacia para registrar um boletim falso e depois esperaram 2 anos agonizantes para me declarar legalmente morta. Cometeram fraude massiva de seguro. Literalmente venderam minha vida, minha segurança e minha sanidade por R$62 mil para pagar dívidas antigas e manter seu precioso Júlio confortável. Fechei a pasta. Não me senti quebrada. Senti uma sensação de clareza terrível e definitiva. Eles haviam me entregado uma arma carregada. Tudo o que eu tinha que fazer era puxar o gatilho na frente da juíza. Estamos de volta ao presente. O tribunal da honorável juíza Helena Neves. As pesadas portas de madeira estavam completamente fechadas, selando-nos dentro de um espaço onde apenas a lei fria e dura realmente importava. Eu estava sentada sozinha na mesa da defesa. Do outro lado do corredor, Carlos, Márcia e Júlio sentavam completamente silenciosos atrás de seu advogado contratado, Wallace. Wallace estava de pé no púlpito, confiante, abotoando o paletó ligeiramente brilhante, com um movimento praticado do pulso. Ele não olhou para mim. Olhou diretamente para a juíza, exibindo um sorriso altamente inadequado e confiante. Meritíssima, estamos aqui hoje para corrigir uma injustiça profunda e de partir o coração. Wallace começou, sua voz retumbando dramaticamente contra o painel de madeira. Meus clientes, Carlos e Márcia, são os pais biológicos da ré. Compartilham um laço profundo de sangue, um imperativo biológico inquebrável. É nossa forte afirmação que o falecido Humberto Lima, enquanto atuava como guardião, contornou completamente os protocolos legais padrão de custódia. Por causa dessa falha fatal na papelada, meus clientes mantêm firmemente seu status como parentes consanguíneos legítimos. Portanto, a herança deixada pelo senhor Lima deve ser devidamente e legalmente colocada num truste gerenciado pela família biológica original dele. Eu escutei todo o discurso dele, mantendo o rosto completamente vazio. Era uma aula magna de ficção jurídica. Ele estava desesperadamente jogando palavras emocionais na parede, rezando para que algo grudasse. Falou interminavelmente sobre valores familiares. Falou sobre a trágica separação de uma criança de seus pais amorosos. Pintou agressivamente Carlos e Márcia como vítimas sofredoras e desesperadas de um sistema jurídico profundamente falho. Atrás dele, Júlio recostou-se na cadeira de madeira. Cruzou uma perna sobre a outra, ajustando seu relógio dourado irritante. Lançou um olhar na minha direção e realmente sorriu de novo. É essa a totalidade do seu argumento jurídico, Sr. Wallace? A juíza Helena Neves perguntou. Ela não parecia impressionada nem um pouco. Acreditamos firmemente que o laço biológico supera um decreto de adoção finalizado sem a presença explícita dos meus clientes. Meritíssima, Wallace disse, inflando o peito orgulhosamente. A juíza Helena Neves virou seu olhar afiado para mim. Senhorita Mendes,
Sua resposta a essas alegações. Eu me levantei lentamente. Não corri. Arrumei perfeitamente meus arquivos na mesa. Olhei para Wallace, depois olhei para Márcia e Carlos. Eles olharam de volta, olhos gananciosos e famintos, esperando que eu rachasse sob a pressão imensa. Ainda achavam que eu era a criança silenciosa de 8 anos que não sabia lutar de volta. Meritíssima, eu disse. Minha voz estava firme e completamente desprovida de emoção. O argumento do conselho oposto não é apenas juridicamente falho, é fundamentalmente absurdo. Direciono a atenção do tribunal para o anexo A em meu memorial de resposta. O decreto oficial de adoção do condado datado de outubro de 1996. Segurei o documento para que todos vissem. De acordo com a lei estadual de Minas Gerais, a finalização de uma adoção legal corta permanentemente todos os laços, direitos e privilégios legais dos pais biológicos. Eles são legalmente considerados completos estranhos para mim. Não têm legitimidade para solicitar visita, não têm legitimidade para reivindicar custódia e absolutamente zero legitimidade para contestar um testamento legalmente válido executado pelo meu pai adotivo. Observei a confiança falsa de Wallace começar a se desfazer rapidamente. Ele mudou nervosamente o peso de um pé para o outro. Além disso, continuei, dando um passo para fora de trás da minha mesa. A afirmação de que eles não estavam presentes para a terminação de seus direitos parentais é uma questão de registro público absoluto. Eles não estavam presentes porque me abandonaram numa rodoviária em 1994 e nunca voltaram. O Estado terminou seus direitos devido à negligência grave e abandono total. Eles não podem agora, 22 anos depois, reivindicar um direito legal a uma herança de 5 milhões de reais simplesmente porque compartilharam meu DNA. Falei por exatamente 10 minutos. Desmontei cada um dos argumentos patéticos de Wallace usando estatutos frios, duros e precedentes jurídicos inegáveis. Quando terminei minha réplica, olhei para a mesa dos autores. O sorriso arrogante de Júlio havia desaparecido completamente. Sua perna saltava nervosamente debaixo da mesa. Os nós dos dedos de Márcia estavam brancos como giz, enquanto ela agarrava a borda do banco. A juíza Helena Neves assentiu lentamente. A senhorita Mendes faz um argumento altamente convincente baseado em fatos, Sr. Wallace. Suas alegações parecem inteiramente sem mérito. Meritíssima, se me permite, Wallace gaguejou, puxando um lenço do bolso e enxugando furiosamente a testa suada. Nós meramente buscamos distribuição equitativa. Não terminei, meritíssima. Eu interrompi, minha voz cortando diretamente o pânico crescente de Wallace. O tribunal ficou mortalmente silencioso. Estendi a mão para a minha mesa e peguei 3 pastas grossas, seladas com segurança, que Valéria havia preparado para mim. Caminhei até o oficial de justiça e entreguei a ele. Ele levou uma diretamente até a juíza e colocou a outra pesadamente na mesa, bem na frente de Wallace. Meritíssima, eu disse, ficando ereta no centro absoluto da sala. Os autores protocolaram uma ação altamente frívola, num esforço desesperado para extorquir dinheiro do espólio do meu pai. Mas isso é o mínimo absoluto dos crimes deles. Hoje, submeti como evidência um relatório investigativo abrangente, detalhando os eventos exatos de 14 de fevereiro de 1994. Wallace abriu a pasta pesada, virou para a primeira página. Observei a cor drenar rapidamente e completamente do rosto dele, deixando-o com aparência doentamente pálida. Na noite em que meus pais biológicos intencionalmente me abandonaram, eles dirigiram direto para o departamento do xerife do condado. Eu declarei claramente. Registraram um boletim de ocorrência completamente falso, alegando que eu era uma fugitiva problemática que havia fugido de casa. Intencionalmente falsificaram meu histórico comportamental para garantir que a polícia local não procurasse agressivamente. Carlos ofegou alto. Foi um som gutural agudo de puro terror não adulterado. Márcia cobriu a boca com as 2 mãos, olhos arregalados. Eu não parei. Olhei diretamente para Júlio, travando os olhos com o menino de ouro que estava atualmente vendo sua vida falsa inteira evaporar violentamente na frente dele. 18 meses antes de me abandonarem, Carlos e Márcia fizeram uma apólice de seguro de vida abrangente sobre minha vida.
A apólice incluía uma cobertura altamente específica para pagamento massivo no evento de um desaparecimento prolongado. Exatamente 2 anos e 1 mês depois de me jogarem naquela rodoviária em Laaps, 2 anos. Afirmando que eu estava legalmente morta, a juíza Helena Neves folheou rapidamente a pasta pesada. Seus olhos afiados examinaram a cópia destacada do cheque compensado. Sua expressão, geralmente uma máscara perfeita de neutralidade judicial, se transformou instantaneamente em nojo absoluto e não adulterado. Eles receberam um pagamento isento de impostos de R$62.000, eu declarei, minha voz ecoando nas paredes altas. Eles não perderam uma filha. Liquidaram um ativo financeiro. Cometeram fraude de seguro qualificada, furto qualificado e protocolaram relatórios falsos para agências federais e estaduais. Construíram suas vidas confortáveis e financiaram o estilo de vida caro do filho, mais novo inteiramente com dinheiro de sangue. E agora entraram neste tribunal para tentar roubar do único homem que realmente salvou minha vida. O silêncio que se seguiu foi completamente sufocante. Era o som distinto de uma armadilha de aço se fechando completamente. Wallace estava hiperventilando. Olhou para os documentos, olhou para Carlos e Márcia em puro horror e então olhou suplicante para a juíza. Ele era um advogado viscoso, mas não era idiota. Percebeu instantaneamente que seus clientes o haviam usado para facilitar uma extorsão criminal e haviam acabado de expô-lo à responsabilidade massiva e potencial desbarramento. Meritíssima, Wallace praticamente gritou, sua voz rachando violentamente. Jogou a pasta na mesa, literalmente dando um grande passo para longe de seus clientes, como se fossem radioativos. Eu não tinha absolutamente nenhum conhecimento disso. Nenhum. Esses documentos nunca foram divulgados para mim. Meus clientes mentiram para mim. Sente-se, Sr. Wallace. A juíza Helena Neves ordenou, sua voz soando como trovão. Wallace desabou na cadeira, enxugando o rosto suado com as 2 mãos. Júlio pulou de pé. Isso é falso, ele gritou, apontando um dedo violentamente trêmulo para mim. Ela forjou esses papéis. Só está tentando ficar com o dinheiro. Oficial, segure esse homem. A juíza Helena Neves ordenou imediatamente. O oficial de justiça deu um passo à frente, colocando uma mão pesada e autoritária no ombro de Júlio e forçando-o fisicamente de volta ao assento. Júlio olhou para os pais, olhos arregalados de pânico absoluto. Digam que é mentira. Pai, diga. Carlos não conseguia falar. Estava olhando fixamente para o chão, peito arfando para cima e para baixo. Márcia soluçava baixinho e histericamente, rosto enterrado profundamente nas mãos. Eles sabiam que estava completamente acabado. Todo o segredo escuro e terrível que haviam enterrado 22 anos atrás, agora estava sentado diretamente sob as luzes fluorescentes brilhantes de um tribunal. A juíza Helena Neves fechou a pasta violentamente, cruzou as mãos e olhou diretamente para a mesa dos autores com puro veneno. Em meus 30 anos no banco, raramente vi uma exibição de depravação tão profunda e nojenta. A juíza Helena Neves disse, sua voz tremendo ligeiramente com raiva contida. As alegações trazidas pelos autores são aqui rejeitadas com extremo prejuízo. Além disso, estou tomando posse oficial deste arquivo probatório inteiro. Estou encaminhando pessoalmente para o escritório do promotor público, bem como para a Unidade Estadual de Investigação de Fraude de Seguros. Recomendo fortemente processo criminal imediato para ambos Carlos e Márcia. Ela bateu o pesado martelo de madeira. O estalo agudo ecoou pela sala como um tiro. Estamos encerrados. O tribunal irrompeu em movimento caótico instantâneo. Wallace se atrapalhou freneticamente para arrumar sua maleta, praticamente correndo pelo corredor central para se afastar de seus antigos clientes. 2 oficiais de justiça armados se moveram rapidamente em direção à mesa dos autores para deter Carlos e Márcia para interrogatório imediato, baseado nas ordens explícitas da juíza. Eu calmamente arrumei meus blocos jurídicos e meu laptop na maleta de couro. Cliquei o fecho de metal fechado. Enquanto me virava para caminhar pelo corredor central, meu caminho foi subitamente bloqueado. Márcia havia se soltado dos oficiais por um único segundo. Estava diretamente na minha frente. Seu rosto estava listrado pesadamente com rímel barato escorrendo. Suas mãos tremiam violentamente. Olhou para mim e estendeu a mão trêmula,
dedos pairando a poucos centímetros do tecido do meu blazer. Lara, ela sussurrou, voz rachando e patética. Por favor, estávamos desesperados na época. Não sabíamos o que mais fazer. Você é minha filha. Você tem que nos ajudar. Por favor, não deixe eles nos levarem embora. Ela estava procurando desesperadamente por uma tábua de salvação. Esperava que em algum lugar enterrado fundo no meu peito ainda houvesse uma garotinha assustada de 8 anos que só queria que sua mãe a amasse. Esperava por uma gota momentânea de sangue compartilhado para salvar, lá das consequências devastadoras de suas próprias ações horríveis. Eu parei, olhei para ela. Não senti raiva, não senti ódio. Senti um vazio profundo e esmagador. Você está completamente enganada, eu disse. Minha voz completamente plana e oca. Sua filha está sentada bem atrás de você. Contornei-a suavemente. Não olhei para trás. Caminhei pelo longo corredor acarpetado, empurrei as pesadas portas de madeira e saí para o largo corredor de mármore. Saí do enorme tribunal e fiquei nos degraus de concreto da frente. O céu acima da cidade era um azul brilhante e cegante. O vento estava quente. Pela primeira vez em 22 anos, respirei fundo e completamente, e o ar realmente alcançou o fundo dos meus pulmões. O peso fantasma que eu carregava a vida inteira havia desaparecido completamente. Eu finalmente estava verdadeiramente livre. 6 meses depois, peguei uma porção massiva da herança e oficialmente estabeleci a Fundação Humberto Lima, fornecendo representação jurídica para o bono de elite para crianças presas no sistema de abrigo. Certifiquei-me de que nenhuma criança jamais tivesse que sentar sozinha no escuro novamente.